Então você quer trabalhar na área de TI, Tecnologia da Informação. Mas e essa sopa de letrinhas que envolve essa área? Como é que eu vou descobrir isso tudo? Onde é que eu aprendo esse monte de siglas e nomes diferentes? Bom, você pode ficar sabendo mais assistindo aqui os nossos vídeos no Glitch. Hoje, nesse especial, nós vamos falar um pouco sobre as formações e as carreiras. E se você gosta do assunto, dá um joinha, faça aí a sua inscrição no nosso canal e também acione as notificações para receber sempre que tiver novidades aqui no nosso canal. Muita gente quer trabalhar no ramo de tecnologia da informação e comunicação, mas não sabe nem como começar. Não é tão simples assim como outras áreas. Quando você quer ser advogado, vai fazer uma faculdade de Direito. Você quer ser médico, vai fazer uma faculdade de Medicina. E na área de TI, são tantas TIs diferentes. Na edição passada eu falei sobre várias profissões ligadas à área de tecnologia da informação, como administrador de redes, administrador de banco de dados, pessoal de cibersegurança, também falamos sobre infraestrutura, desenvolvimento. São muitas áreas diferentes e muitas formações diferentes também para trabalhar nessa área, e hoje em dia você pode tanto escolher uma dessas muitas formações, como também não escolher nenhuma delas. As coisas estão mudando bastante, muito rapidamente, e é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa edição do Glitch. Tradicionalmente, lá no passado, quando não existiam cursos específicos para a área de TI, as pessoas faziam as gambiarras. Você fazia matemática e depois começava a aprender programação e ia trabalhar na área de TI. Muitos contadores, economistas, administradores começaram a aprender sozinhos a trabalhar com a área de TI, que na época nem chamava TI, era a área de processamento de dados ou área de computação. Depois vieram os engenheiros, que muitos deles aprendiam programação dentro dos cursos de engenharia, todas as engenharias praticamente, mas mais nas elétricas e também nas áreas de mecânica. E esses engenheiros começaram a ser os especialistas que iam trabalhar nas empresas dentro da área de TI. Foi bem lá no final da década de 60 do século passado é que surgiram no Brasil os primeiros cursos dentro da área de ciência da computação, mas isso era só nas grandes universidades, nas grandes cidades. No interior isso demorou muito até se expandir e, lógico, nessa demora, foram tendo vários nomes diferentes para todas essas opções. Ciência da computação, processamento de dados, matemática com ênfase em computação, tem uma série de nomes diferentes. E isso, ao longo do tempo, foi criando diversas especialidades também dentro da área. Até que hoje em dia nós temos aí algumas opções de formação de ensino superior que podem te dar uma graduação para te preparar tanto na área de conceitos, conceitos que não mudam muito. Por exemplo, livros que eu utilizei quando eu fiz a minha graduação lá no começo dos anos 80 são usados até hoje nos cursos de computação, porque os conceitos básicos não mudam. A gente permanece trabalhando sobre esses conceitos e aí o que mudam são as tecnologias ou ferramentas que a gente vai utilizar para executar aquelas coisas que foram pensadas lá atrás. Algumas delas evoluíram, outras nem tanto. Só para se ter uma ideia, a gente usa até hoje o TCP/IP como um protocolo para a gente utilizar a internet, e esse protocolo foi descrito num artigo no começo da década de 70. Então nós estamos usando hoje uma teoria que foi desenvolvida no começo dos anos 70 e que apoia todas as conexões que a gente faz pela internet, que é o TCP/IP. Então tem algumas coisas que não mudam e outras mudam muito rapidamente. Por isso, fazer uma faculdade tem a vantagem de você aprender as duas coisas. Você aprende aqueles conceitos que não mudam e aprende algumas coisas das tecnologias que mudam radicalmente, rapidamente, que são as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia para aplicar no nosso trabalho dentro da área de tecnologia. Bom, ter esses dois conhecimentos é sempre bom. O que eu falei no início, que muitas vezes você nem precisa fazer uma graduação ou uma formação dentro de uma faculdade, de uma universidade, é que tem gente que está interessado só na aplicação, só na ferramenta. Eu não estou interessado naqueles conceitos que são basilares e que não vão mudar ao longo do tempo. Eu quero aprender a pegar uma ferramenta e aplicar, fazer ela entregar o resultado. É também possível e também resolve muitos problemas no curto prazo. O que acontece é que muitas vezes você tem mais dificuldade para entender o porquê das coisas. Por que isso funciona? Por que isso não funciona?
porque você não conhece o conceito básico sobre o qual foi construída aquela tecnologia. Isso pode fazer falta dependendo da complexidade do trabalho que você vai fazer. Se você vai fazer coisas simples, né, desenvolver coisas práticas, rápidas, isso logicamente não vai fazer muita diferença, mas pode ser que você tenha dificuldade de compreender o porquê que você está fazendo as coisas como está fazendo. E aí sim, essa formação universitária ela pode ser interessante e importante para você. Hoje nós temos várias opções. Uma delas, uma das mais curtas, né, é o curso de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Tem outros cursos dentro da área de tecnologia, mas estou dando o exemplo dos cursos tecnólogos, que são cursos de curta duração, normalmente 1 ano e meio, 2 anos, e que te preparam para ser um generalista na área de tecnologia da informação. Você vai aprender um pouco de rede, um pouco de tecnologia de banco de dados, um pouco de programação, e em alguns casos, né, dependendo do curso, tem um pouco mais de programação, alguns entram em programação móvel, outros não entram, então tem assim uma variedade enorme, você tem que olhar lá no plano, né, no planejamento pedagógico do curso, o que ele se especializa. Tem também aqueles cursos mais especializados. Ah, eu quero fazer TI, mas quero fazer TI para games, então existem os tecnólogos para desenvolvimento de games, então esse é o nível, diria, o mais rápido, né, de 1 ano e meio a 2 anos, para você fazer uma graduação dentro da área. Outra opção é o curso de Sistemas de Informação. É um curso de bacharelado, normalmente 4 anos de duração, em que você aprende a aplicar a tecnologia da informação. O foco dele não é você desenvolver novas tecnologias, criar um novo sistema operacional, eu vou desenvolver um novo Android ou um novo iOS. Não, a ideia é que você aplique essas tecnologias todas que já existem para resolver os problemas, principalmente corporativos, os problemas das empresas. Então, o bacharel em sistemas de informação é aquele que vai aplicar tecnologia na solução dos problemas do dia a dia das empresas. Essa é a ideia geral. Lógico que você pode se especializar, aprofundar em cada uma dessas áreas, porque praticamente todas elas são vistas dentro dos 4 anos de curso, e aí sim você se tornar um especialista exatamente naquilo que você mais gostou. Então é bom que tem várias opções para você escolher dentro do curso aquela que você quer se aprofundar ou então realmente trabalhar como um generalista. O curso de Ciência da Computação é um curso um pouco mais profundo, ele entra mais profundamente na matemática, na física e naqueles conceitos básicos que eu falei agora há pouco e que são os conceitos que vão mudar pouco, mas que são muito importantes para você entender o porquê das coisas. E no final das contas, por ser um curso de bacharelado em Ciência da Computação, ele pressupõe que você vai ser um cientista, vai ser alguém que vai pesquisar as ferramentas novas. Não só você aplicar a ferramenta que já existe, mas você criar coisas novas, criar software, sistemas operacionais, redes, trabalhar com o desenvolvimento de novas soluções que vão ser aplicadas, logicamente, da maneira que for necessário, pelos próprios cientistas da computação, mas também pelo pessoal da área de sistemas de informação. Então essa é a ideia. É um curso que ele é mais profundo naqueles conceitos básicos, também é um curso de 4 anos de duração, e mais que tem esse foco mais aprofundado em desenvolver novas tecnologias de computação. Diria que o estágio mais profundo e mais elevado estariam os cursos de engenharia. Engenharia da computação são cursos com 5 anos, né, de duração, e além de ele ser maior conteúdo, com mais matemática, mais cálculo, inclusive traz outras áreas das engenharias, lógico, para você ter o título de engenheiro, você vai ter, né, que aprender uma série de coisas de engenharia em geral. Ele também, em muitos casos, principalmente nas universidades públicas e nas grandes cidades, são cursos que são mais focados em hardware do que em software. Então a ideia não é só você desenvolver novas linguagens, softwares e tal, mas que você também trabalhe na produção, criação e planejamento de novos hardwares. Então, engenharia de computação, dependendo da universidade, pode ser um curso muito focado em eletrônica, em eletricidade, em telecomunicações, em hardware e não só na parte de software, que é normalmente a especialidade que você encontra dentro dos cursos de ciência da computação e sistemas de informação. Você passa 5 anos fazendo um curso, afinal de contas você tem muito tempo para aprender sobre software e hardware, mas o hardware ele é bem forte dentro desses cursos, como eu disse, principalmente nas grandes universidades públicas. Bom, e se eu não quiser fazer nada disso? Eu não quero passar 2, nem 3, nem 4, nem 5 anos dentro de uma universidade ou online, estudando para poder ter um diploma, mas eu quero trabalhar na área de TI.
É o que a maioria das pessoas está fazendo hoje. Você encontra uma área em que você precisa ou quer aprender mais sobre aquilo e você faz a sua própria formação em cursos livres, que existem aos montes, disponíveis por aí. Mas qual deles é bom e qual deles é ruim? Muito difícil apontar para você um nome só que seja o melhor ou um nome só que seja o pior deles. Existem vários tipos de cursos, de escolas diferentes, com formatos e propostas diferentes, inclusive alguns que são mais práticos, são alguns bootcamps que você entra, participa de uma maratona e no final você já tem um produto pronto. Tem alguns que são cursos só teóricos, com leitura e alguns questionários para você responder, então tem de tudo. O que é interessante é a gente conhecer a reputação desses cursos através de quem já fez. Procurar pessoas que já tenham passado pela experiência e descobrir com elas qual foi o resultado para elas. E aí você tem uma série de opções dentro do mercado e hoje em dia o que está acontecendo, em muitos casos, é que realmente, como a área de computação não é uma área regulada, ou seja, não existe um órgão que diga, olha, você só pode trabalhar aqui se você tiver uma graduação X ou Y ou Z, como ela não tem essa regulação, você pode realmente ter sucesso trabalhando dentro da área apenas com a formação em cursos livres, sem nenhum diploma que comprove a sua capacidade, mas provavelmente você vai passar por testes onde você vai ter que demonstrar essa capacidade. Não mostrar através de um registro em papel, né, ou um PDF, mas através da sua capacidade de realizar coisas, fazer uma prova, fazer um teste, provar que você consegue criar coisas dentro da área de computação. Então, existem muitas possibilidades, podemos falar sobre várias outras também, né? Assim como no episódio passado em que a gente falou sobre as profissões, muitas delas ficaram de fora, voltaremos a falar sobre isso mais adiante, porque com a evolução, logicamente, muitas outras opções surgem ao longo do tempo e nós temos uma variedade enorme que não caberia dentro desse rápido bate-papo que a gente faz sobre a área de tecnologia. É isso, eu sou o professor Hélio Lemes, esse foi o Glitch especial. Acompanhe a gente para você saber aí sempre que a gente tiver novidades para contar ou para te explicar melhor alguma coisa que fica meio nebulosa aí na área, né, de tecnologia. Tá certo? Então até a próxima edição do Glitch. Tchau!